Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho de João 8,32. Libertará do quê? Do erro, do engano, da mentira, de pensamentos próprios que às vezes são errados. Porque quem é o certo? O certo na terra para nós é a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse. Aqui na terra, os homens criaram suas leis e têm suas leis. E Deus lá no céu tem suas leis e aqui na terra também. E a lei de Deus aqui na terra é a Bíblia. É a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia, é a Bíblia. Todas as pessoas são julgadas pela Bíblia, no dia a dia, enquanto peregrina em cima da terra. E a Bíblia diz que aquele que não se converter, Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 3, não entrará no reino de Deus. Não adianta as pessoas pensar que se achar bonzinho, se achar justo, que não entra. Tem que se converter, tem que nascer da água do Espírito. Deus, a glória de Deus é tão grande, mas tão grande, que ele nem praticamente ele criou esse mundo junto com Jesus. E aquele Deus que falava com Isaac, Abraão, Moisés, Jacó, era Jesus. Deus fica só lá sentado no trono. A sua glória é uma coisa incomparável. Não tem comparação, não existe limites, não existe nada do que nós podemos comparar a glória de Deus. Se as pessoas creem em Deus, acreditar, se converterem em Jesus, pela sua graça, bondade, infinita misericórdia, salva. Mas se não crer, não salva. E Deus vai continuar sendo Deus a mesma coisa. E Jesus disse: o Pai é maior do que eu. Quem é o Salvador? É Jesus. Estava lá Deus, Jesus, o Espírito Santo sentado no trono. Jesus se levantou, veio na terra, se fez carne, habitou entre nós, morreu na cruz. Deus o ressuscitou no terceiro dia e deu todo o poder a ele, Jesus, nos céus e na terra. É tanto que no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a ressurreição e a vida. Ele que vai ressuscitar todos os mortos. Todos. A Bíblia diz que todos serão ressuscitados, porém, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E ele disse, Jeremias 21:8, eis que eu coloco diante de vós dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. Que quer dizer caminho da vida e caminho da morte? Caminho da vida é o caminho da salvação. E o caminho da morte é do inferno, fogo, lago de fogo e enxofre. E Jesus disse: eu não vim condenar o mundo, mas vim salvar. Evangelho de João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que esse crer está em Romanos
capítulo 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, que não anda segundo a desobediência a Deus, praticando todos os tipos de pecados possíveis diante de Deus. Mas sim, parte B do versículo, sim, segundo o Espírito de Deus, segundo a vontade de Deus, a obediência de Deus, lutando no dia a dia. É claro, ninguém na terra é perfeito. Só existiu um, Jesus. E esse, alta cúpula religiosa condenou à morte de cruz. Glória a Deus. Mas existe uma diferença entre o bom aluno, excelente aluno, ótimo aluno, e aquele que é péssimo aluno, que não tem professor no mundo que consegue aprovar ele. Existe ou não existe? Bons alunos, ótimos alunos, excelentes alunos. Bons filhos, ótimos filhos, excelentes filhos. E aqueles que são totalmente rebeldes, que nem os próprios pais suportam. Assim é o povo, assim é a humanidade diante de Deus. E o mundo hoje, como que se encontra diante de Deus? Vamos ler? Aqui está. Aqui é só uma pequena parte de como o mundo se encontra diante de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7 diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos tempos sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfêmios, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. É como o mundo vive hoje, desobedientes a Deus, ingratos, profanos, soberbos, blasfemos, presunçosos e avarentos e amantes de si mesmo, sem afeto natural. Eles amam mais os animais do que aos homens, do que as pessoas. Muitos irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. Isso aqui é a imagem do mundo. Como o mundo está vivendo hoje, atualmente, diante de Deus. Traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleitos, que são rebeldes a Deus, do que amigos de Deus. Observa aqui o versículo 5. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Desses afasta-te, porque destes é o número que são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências. Versículo 7, é o que eu sempre digo. Pode ler a Bíblia milhões de vezes, quantas e quantas e quantas vezes quiser, mas está escrito que só Jesus, só Deus, só o Espírito Santo revela a Bíblia. Se o Espírito Santo não revelar,
Se Deus não revelar, se Jesus não revelar, não entende a Bíblia. Olha aqui o que diz: que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Glória a Deus. É a Bíblia, não sou eu. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 7. Aqui é uma pequena imagem de como o mundo hoje está vivendo diante de Deus e perante Deus. E ele diz que são homens que levam cativas mulheres a determinados lugares. É como o mundo hoje está vivendo. Hoje não existe mais praticamente casamento. Eu alcancei um tempo ainda que era uma vergonha para a sociedade a pessoa que não era casada. E tem igrejas aceitando todos os tipos de pessoa participarem do corpo e do sangue de Cristo, que a Bíblia diz que é para as suas próprias condenação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 a seguir. Mas não estou mais nem aí. Muita gente adultério em cima dos públicos. Para o mundo não é mais pecado. A televisão, que é um esgoto de lixo, as redes de televisão, ensina para esse mundo hoje atual, só ensina o que está escrito aqui, as pessoas praticarem todos esses tipos de coisas absurdas diante de Deus, perante Deus. Nascem ouvindo isto, crescem ouvindo isso, vivem ouvindo isso e morrem ouvindo isso. E para eles isso é a verdade para eles é essa. A verdade para o mundo hoje é essa. É o que eles sempre ouviram e vê e ouvem na televisão. Porque tem gente que anda na igreja a cada 10, 15, 20 anos. Tem uns que nem andam, né? Tem gente que nem numa igreja não anda sequer. Não tem tempo. Tem tempo para assistir novela todo dia, assistir jornal que só fala em crime e corrupção, assistir as coisas do mundo, filmes, esses programas mundanos. Aí tem tempo de sobra. Mas para adorar a Deus, louvar a Deus, dar glória a Deus, glorificar a Deus, isso não. Isso é coisa da antiguidade, é coisa do passado. Não é? Só que Deus disse: eu coloco diante de vós dois caminhos. O caminho da salvação e o caminho da condenação, do inferno. Escolhe, pois, o caminho da salvação. Só que o mundo está escolhendo o caminho do inferno. Tem que falar no inferno porque para o mundo hoje não existe mais pecado, não existe mais inferno. Tem religiosos que não falam mais em pecado, não pregam contra o pecado, não pregam contra o inferno, lago de fogo e enxofre, não pregam. Só é bênção, só é maravilhas, e vivem na rebeldia, na desobediência, dizendo que vão para o céu. E quando as pessoas morrem, praticando muito mais do que o que está escrito aqui, que eu acabei de ler, aí os outros ficam dizendo: está lá no céu com Deus, Deus recebeu, está lá no céu. Mentira de Satanás. A Bíblia diz que quem não se arrepender, não se converter, de forma alguma herdará o reino de Deus. Glória a Deus.